Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste, e por G10, o melhor app para gestão de usinas solares. Apoio INBEC, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, host desse programa, e hoje nós vamos falar sobre autogestão e sabotadores, a diferença entre o sucesso e a frustração nos negócios. Quem vai bater esse papo com a gente é Thiago Souza, coach de empresários, e que já há mais de 5 anos vem ajudando empresários e investidores sobrecarregados a se tornarem estratégicos através do desempenho comportamental. Thiago, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Pedro, pelo convite. É uma honra estar aqui. A gente que já se conhece e contribuiu um com o outro e com o mercado de diferentes formas ao longo dos últimos 5 anos. E a gente se conhece há mais ou menos esse tempo também. Né? E é um prazer estar com toda a audiência do Energizei Cash aqui para a gente compartilhar muito sobre desempenho comportamental. Cara, fico muito feliz em estar batendo esse papo aqui contigo. Acho que já fizemos lives, né, no passado. Verdade. Não no formato podcast, salvo engano. E hoje, finalmente, a gente está aqui para bater um papo de um assunto que eu, particularmente, eu curto muito. Verdade. Porque eu enxergo nesses dois temas chaves importantes para o sucesso. Né? E para evitar o fracasso. E aí, como a gente fala de chave, eu gosto muito do tema ativação, né? O nome da minha empresa é Ativa Coaching. E ativação é aquele insight, aquela ideia que te gera uma ação. Porque é na ação que tem o resultado. É na ação que vem o resultado positivo, às vezes o resultado negativo, como a gente está falando antes de começar aqui, mas que determina um próximo passo. Então a gente só tem uma consequência que vai permitir que a gente chegue no próximo patamar através do resultado, e só vem com a execução. Sabe qual é que vai ser a nossa primeira ação? Perfeito. É definir a autogestão e sabotadores. Então, para a gente começar o tema, ficar todo mundo na mesma página, o que é autogestão e o que é sabotador? Pedrão, é importante a gente definir isso para que as pessoas consigam tangibilizar o subjetivo. Então, muitas vezes a gente não consegue melhorar porque a gente não entende aquela temática. Quando a gente fala de elementos de comportamento, de mentalidade, de execução, isso acaba ficando muito de canto, porque muitas pessoas não conseguem qualificar. Quando a gente fala de autogestão, eu até peguei uma referência aqui do Instituto de Boston, que foi desenvolvida uma metodologia junto com Daniel Goleman, que é uma das maiores referências quando a gente fala de pensamento e comportamento, que ele define que a autogestão é a capacidade de um indivíduo tomar as próprias decisões e guiar seus caminhos. Então a gente já tem uma chave aqui muito importante, tomar as próprias decisões. A gente não quer dizer que isso não vai ter influência externa, mas é fundamental a gente ter o controle sobre essa decisão e aí ser autogerenciável, por isso a autogestão, conseguir capacidade de gerenciar os próprios recursos, próprias características, para reconhecer o que é necessário fazer para conquistar os resultados que deseja. Então, nosso tema aqui está bem específico hoje. Se você quer ter um resultado objetivo, quer prosperar, você precisa ter autogestão. Eu lembro, Thiago, acho que provavelmente mais ou menos na época que a gente se conheceu, eu li um livro chamado Trabalhe 4 Horas por Semana. Tim Provavelmente Ferriss. Você leu também. Com certeza. O livro do Tim Ferriss. Até hoje eu amo e odeio Tim Ferriss. Eu amo porque esse livro me trouxe uma série de ferramentas e visão de negócios, de coisas, de autoconhecimento, de autogestão que eu abordei assim na veia. E outras que eu adotei e não deveria ter adotado. E esse autoconhecimento, né, quando você começa ali por uma definição, por se entender, por definir seus objetivos e tudo mais, ele às vezes pode guiar trajetórias na tua vida que podem ir para o sucesso, mas também podem ir para o fracasso, né? E eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui hoje nesse papo para trazer essas definições. Com toda certeza. Até porque, como você falou, né, o resultado ele pode ser positivo ou negativo. A grande diferença aqui é se você está disposto a ter uma trajetória ou viver uma tragédia. Então, os gregos definiam que a pessoa que vivia uma trajetória é aquela pessoa que tomava as próprias rédeas na vida. Então, ela decidia a vida que ia seguir. E, por isso, você falou, é muito delicado, porque eu assumo a responsabilidade sobre os meus fracassos.
Então, se eu decido me posicionar em uma área diferente, ou decido ser pai, por exemplo, né, que é uma coisa comum, ou mãe, eu tô assumindo um monte de elementos muito complicados ali. É uma vida que é independente, que não depende de mim, mas que eu coloquei no mundo. Então, se eu assumo a decisão sobre a minha vida, tudo que acontece é responsabilidade minha. E isso é um baque muito forte para muitas pessoas que são condicionadas desde criança até as decisões ou os direcionamentos definidos pelo outro, ou até mesmo definidos socialmente. O que vai comer, o que vai vestir, onde vai estudar, o que vai trabalhar, os amigos que vai ter, o bairro que vai frequentar, os lazeres, a música que escuta. Então, essa transição, que eu interpreto isso, a maturidade como uma transição de um locus de controle externo para uma autogestão, para uma capacidade de definir os seus objetivos e fazer o que está por onde para realizar eles frente ao resultado positivo ou negativo. Eu acabei perdendo o meu fio ali na hora que eu citei o livro, mas acabei de recordar o motivo. No livro, Trabalhe 4 horas por semana, o Tim Ferriss ele fala o seguinte, com as minhas próprias palavras, claro, tudo que não é medido, não é gerido, não é melhorado. E aí ele é um cara meio psicopata até em medir coisas, né? Ele tem um outro livro que é 4 horas do corpo, alguma coisa assim, a tradução, que ele fazia experimentos, tipo, eu vou comer só feijão e vou medir o meu sangue, não sei o que e tal. Então, ele fazia milhares de experimentos e ainda hoje ele diz que faz nos programas dele. Mas a grande mensagem que eu recordo, uma das mensagens que ele traz no livro é o que não é medido, não é gerido e não é melhorado. E se eu não faço uma autogestão, eu não consigo medir, eu não consigo gerir e pior, eu nunca vou conseguir melhorar como é que eu posso dizer? Sem ser instintivamente, intencionalmente. Perfeito. Então, acho que a autogestão, isso aqui dá uma perspectiva de que para onde a gente vai, né? Exato. E sabotadores? Pronto. É uma casca de banana? O que é o sabotador? Legal. Sabotadores é uma perspectiva que todos nós temos. Aqui a gente precisa começar a ler em alguns pontos. Todos nós temos. Se você teve infância, você tem padrões comportamentais aprendidos e internalizados que foram úteis na sua infância para te proteger de elementos negativos, frustração, decepção, que te foram muito intensos na infância e por uma baixa capacidade emocional, você não tinha recursos para lidar com esses sentimentos negativos, o teu cérebro montou uma estrutura de proteção. Então ele é mais como uma carapaça, uma gaiola, do que uma casca de banana, que vai proteger o teu ser emocional de evitar situações que outrora te prejudicaram muito na infância. Só que a gente cresce, amadurece, e a gente tem que assumir responsabilidades e saber lidar com essas situações negativas. E aí o padrão já está aprendido. Então a gente tem um conceito da neurociência que é o conceito de engrama, que são conexões neurais que foram reforçadas juntas. Quando elas são reforçadas juntas de forma consistente, elas formam como se fosse um nó. E aí, toda vida que eu ativo um, o outro por consequência é ativado. Então, se tu sofreu algum tipo de repreensão ou situação muito negativa por se posicionar, por falar em público, toda vez que tu vai falar em público, tu sente aquela energia negativa e tu começa a gaguejar, fica muito nervoso, consegue se posicionar. E assim, para relacionamentos, para vendas, para um monte de coisa, finanças, dinheiro. Então, se você reforçou muito que dinheiro é ruim, toda vida que você vai ter contato com dinheiro, aquilo, neurologicamente falando, é reforçado uma perspectiva ruim, certo? E aí, por que eu estou explicando isso? Porque sabotadores são esses engramas formados que na infância foram úteis para te proteger. Então, por exemplo, vamos dizer que você era uma criança, independente da infância de cada um aqui, todo mundo teve uma situação negativa. Uns mais, outros menos, mas cada um com a sua. Alguns mais traumáticos, né? Outros menos. Uns tiveram na escola, outros em casa, não importa. Todo mundo teve a sua dificuldade na infância. E frente a uma situação de dificuldade, aquela pessoa aprendeu a, por exemplo, ser controladora. Se ela controlar tudo, ela não passa mais aquela dificuldade, porque ela tinha pais displicentes, por exemplo. Então eu tive que assumir minha rédea da minha vida muito cedo para não me ver numa situação de vulnerabilidade, porque meus pais não me davam tanta atenção. Então eu aprendi que eu não ter controle das coisas, eu ficava incerto, vulnerável, com medo e inseguro. Então eu me torno um adulto controlador, porque eu me tornei uma criança controladora, por um trauma de infância, que
pode ser coisas banais. Os pais podiam trabalhar muito para sustentar ele e não necessariamente abandonaram. E aquilo foi uma defesa aprendida por aquele sentimento de insegurança que ele viveu na infância. Um exemplo bem comum aqui, até mesmo na sociedade que a gente vive. E esse padrão controlador, ele vai levar para a vida dos negócios. Então é aquele empresário que não consegue delegar atividades com facilidade, de que tudo tem que passar pela mão dele, todo orçamento passa pela mão dele, toda revisão de conta passa pela mão dele, porque se ele soltar um pouquinho, ele acha que tudo vai dar errado. Ele vê um risco na vida dele, no negócio dele que ele construiu, essa falta de descontrole. Isso é um padrão controlador. Sim, Existem 9 padrões. Toda a nossa audiência tem. Eu e você temos. A Lia que está aqui nos ajudando tem. Steve Jobs tem. Madre Teresa de Calcutá tem. Todo mundo tem. A grande diferença é qual é o padrão que mais prejudica cada um, que o seu padrão é diferente do meu, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso depois, e que eu reconheço ou não o meu padrão. Então esse padrão está como uma gaiola que está te limitando e evitando que você faça uma autogestão, que você tome as decisões por conta própria e faça o que é necessário para você chegar lá, porque o teu padrão está limitando essa capacidade de autogestão. Está boicotando as tuas decisões e fazendo você ficar preso numa zona de estagnação, famosa zona de conforto. E saber da existência dos sabotadores e quais são os meus piores e buscar melhorar esses pontos já é um princípio de autogestão. Cara, e é um dos princípios que mais gera resultado na vida dos meus clientes nos últimos 5 anos. Reconhecer o padrão interno mental que te trava, que te limita, e ter uma estratégia eficiente para superar esse padrão é transformador do ponto de vista de resultado positivo na vida das pessoas, dos empresários que eu atendo. A gente está definindo se sabotador ele é uma nomenclatura que já traz ali um teor negativo, né? Perfeito. Quem é e você mencionou aqui que ele nasceu ali de situações da infância. Mas quem é o contraponto do sabotador? O que é que na infância foi bom? Qual é o nome dessa coisa que é o contrário do sabotador? Autoconhecimento e discernimento. Então, em vez de eu simplesmente criar uma armadilha ou uma estratégia de proteção que vai ser ativada automaticamente, eu conseguir fazer autoconsciência, que é a inteligência de me perceber, e ter autogestão para lidar com aquilo de forma personalizada. Então, o contrário de um processo de autossabotagem é de discernimento, que é através do autoconhecimento. Então, para você entender, vamos colocar aqui uma cadeia, uma escala de autodesenvolvimento comportamental, e isso vai ficar muito claro. Qualquer elemento, não importa a área, eu preciso de conhecimento. É o básico. Não dá para eu desenvolver nada sem conhecer. Sim. Certo? Então eu preciso de conhecimento. Alguns mais, outros menos. A partir desse conhecimento, eu preciso de um elemento importantíssimo que é a autorresponsabilidade. Então, quando eu assumo a autorresponsabilidade, que é esse papel de protagonista da minha vida, eu consigo aplicar esse conhecimento de forma assertiva e intencional, que foi uma palavra que você usou muito bem. Então, isso aqui é o contraponto da autossabotagem. Conhecimento, depois a autorresponsabilidade. Mas depois eu preciso evoluir para um nível que é de autoconhecimento. Aí é realmente aprofundar em mim, que não é um processo simples e fácil, que eu preciso entender como é que a minha máquina funciona. A pessoa mínima que tem um mínimo de conhecimento, ela vai entender que o ser humano é um ser muito complexo. Por isso que o autoconhecimento não é que nem um guia de um carrinho da Hot Wheels. O carrinho da Hot Wheels está lá, um copo desse tem sua função. Qual a função do ser humano? Infinita. As possibilidades são infinitas para o ser humano. Então, a compreensão de um ser que tem uma capacidade infinita, dadas as devidas proporções, claro, né, de aplicações, também é complexo. Então, cada indivíduo ele é único. Por isso que eu tenho que aprofundar nesse autoconhecimento, que é o terceiro nível. Para chegar no quarto, que aí, de fato, é o contraponto máximo que é necessário para a autossabotagem, que é o autodomínio. Cara, eu adorei essa definição das possibilidades infinitas, porque acabou de me cair uma ficha de que as possibilidades, os nossos limites, eles são quase infinitos, que quando a gente tem muita oferta, às vezes a gente não escolhe nada, né? Justo. E eu percebo, quando você tá, no momento que tu falou essa palavra, eu caí uma ficha que eu identifiquei algumas pessoas que eu conheço que se sentem, já chegaram para mim e disseram: Pedro, eu me sinto perdido, eu não sei o que é que eu tô fazendo aqui, eu não sei para que eu vim, eu só tô passando o dia, tô vivendo,
e esperando a morte chegar, em outras palavras. Né? É alguém que não encontrou uma missão, uma atividade, ela não sabe o que está fazendo na Terra, basicamente. E é legal você trazer isso, a gente vai entrar num momento mais profundo, talvez, do podcast aqui, de forma que a gente foi fluindo e chegando, e eu espero que a audiência se conecte, que cada vez mais a gente tem um vazio e uma solidão emocional presente na sociedade contemporânea, certo? Os casos de doença mental, seja depressão, crise de ansiedade, burnout, eles são cada vez mais frequentes, porque também, por essa perspectiva que você trouxe, o acesso às possibilidades, ele está muito mais fácil. As outras gerações, elas também tinham possibilidades infinitas, mas eles eram conduzidos de forma a ser direcionados para opções muito limitantes. Então, filho de ferreiro é ferreiro, filho de professor é professor, filho de médico é médico, filho de advogado é advogado. Você nasceu em Quixadá, você morre em Quixadá. Nasceu em Fortaleza, você morre em Fortaleza. As possibilidades de moradia, de relação, ou você vai se relacionar com quem? Com quem você estudou, com quem você for para a igreja, ou com alguém do seu bairro. Hoje as pessoas se relacionam com uma pessoa que é japonês, se relaciona com um brasileiro, um italiano. Então, esse acesso online da globalização, o processo de globalização, que já tem algumas décadas, ele possibilitou uma expansão de possibilidades de trazer para o indivíduo, eu posso qualquer coisa, eu posso acessar qualquer coisa. E o que é que eu vou escolher? E aí é que entra a dificuldade. O que é que as pessoas estão sem propósito? Tudo que eu digo sim para um, e eu tenho duas opções, eu estou dizendo não para um. Agora, quando eu digo sim para um e eu tenho infinitas possibilidades, eu estou dando infinitos nãos para o que eu poderia ser. E aí, quando eu entro nessa realidade que eu decidi, eu vou enfrentar prós e contras, como qualquer uma das outras realidades. Só que eu tenho um acesso muito simples aos prós das outras. Então, eu fico comparando os meus prós e contras da minha realidade contra os prós de infinitas outras. Eu tenho infinitos prós online, rede social, ouvir falar, YouTube, revista, etc. E vivo um pró e contra de uma única escolha. Então isso traz uma bagagem emocional muito negativa. De eu estou abrindo mão de viver tudo aquilo para viver isso aqui, tão pequenininho. Então essa comparação de mal-estar que você trouxe, as pessoas perderam o propósito porque existe essa pulverização, essa possibilidade de possibilidades. É aquele efeito Netflix, né? Tu abre e tem lá 500 mil filmes e séries e tu passa 2 horas e não escolhe, que é muita coisa para dizer não, né? Para escolher um sim. Exato. Cara, eu não esperava que esse primeiro momento a gente já fosse por essa linha de raciocínio, mas foi legal porque eu acho que quem tá acompanhando a gente já entendeu, tá muito claro que o Thiago domina muito bem esse assunto. Mas, Thiago, quem demonstra isso, eu gosto muito de buscar a fonte das coisas, né? E quando eu te faço essa pergunta, eu aprendo muito com ela. De onde que o Thiago tirou tudo isso? Qual foi a tua história? Como é que tu conheceu o autoconhecimento, a autogestão, os sabotadores? Porque eu sei que quando tu conta a tua história, eu vou identificar algumas inspirações que podem me ajudar na minha. Perfeito. E eu tenho certeza que muitos dos empresários, dos empreendedores que vão assistir a gente vão se identificar, porque eu fiz carreira, fui formado em administração pela estadual, e entrei numa empresa pequena, familiar aqui, de cosméticos, e fiz carreira dentro dessa empresa durante 9 anos. Então fui tesoureiro, fui encarregado financeiro, fui diretor comercial. E em 2017 eu tinha juntado uma grana desses 7 anos trabalhando nessa empresa, que eu entrei em 2011, e comprei uma pequena participação da filial do Rio Grande do Norte. Cheguei pro dono e falei, cara, eu acho que eu já agreguei bastante. Estou aqui como diretor, cresci 30% ano passado nessa filial, que eu estava como diretor comercial. Eu acho que está na hora de eu ter uma participação disso aqui. Ele me vendeu 20% lá da filial. E eu toquei a operação desde então. Sumiu o comercial do Ceará também em 2019. Então, Pedrão, eu fiz uma carreira. Uma carreira dentro de empresa, com muita gente se identifica, querendo prosperar, fazendo o meu, correndo atrás, querendo comprar meu carrinho, ter minha independência financeira, que é o que todo mundo sonha, né? Alcance a independência financeira que você vai ser feliz. E eu me tornei sócio, a gente crescia muito, ganhava bem, o negócio estava cada vez mais consolidado e redondo. E quando foi em 2019, todo ano eu ia para São Paulo e fazia MBA, formações, eventos, cursos. Sempre fui muito curioso, muito estudioso. E eu tinha conhecido um cara, em 2016,
que foi o Jerônimo Temer, um coach, que eu me identificava com o estilo dele, não me identificava com os outros. Como a maioria da população brasileira é preconceituoso com coach, essa é a verdade. Trabalhava muito, e terceiro turno, e workaholic, aquele negócio todo domingo a domingo. Trabalha enquanto eles dormem. Trabalha enquanto eles dormem, minha independência financeira antes dos 30, me aposentar com 40, e não gostava de coach. Aí eu conheci esse cara, esse cara tem como você falou, tem um conhecimento a mais aqui, ele agrega um pouco mais. Foi a primeira vez que eu tive contato com sabotadores. Ele falou sobre batalhas interiores na palestra dele lá em São Paulo. Cara, eu enfrento isso. Cara, que interessante que esse coach tá falando. Nem é abobrinha, nem mandou bater no peito e pular 3 vezes e dar 3 saltinhos. Enfim, guardou. Ele abriu a escola dele, começou a fazer formação em coach. Eu fui fazer a formação em 2019 lá em São Paulo. Foi em setembro de 2019, fiz a minha formação, comecei a atender alguns clientes pro bônus, para poder validar a metodologia, faz parte do conteúdo programático. E eu comecei a atender alguns amigos empreendedores, época da faculdade, alguns conhecidos. Galera, cara, eu não gosto de coach, mas porque é você, eu vou. Então é importante a gente sempre ter credibilidade no mercado, independente da sua área. Sim. Muitas pessoas têm medo de fazer uma transição de carreira por ter que começar do zero. Ninguém começa do zero, Pedrão. Se você tem uma carreira, uma trajetória, um nome, né? A gente trabalhou em um segmento diferente, não sei quantos anos depois você me convidou para estar aqui no podcast, com uma área que eu domino bastante há 5 anos. E a gente, enfim, comecei a atender e começou a dar resultado. Eu falei, não é que esse negócio de coach funciona mesmo. Se eu aplicar isso desse jeito, puxa. Então, como deu resultado, eu falei, dá para viver disso aqui. E eu já tinha um incômodo interno na distribuidora de que eu não queria fazer aquilo pelo resto da vida. Eu tava ali para fazer capital, para ter minha independência financeira, aquele negócio, eu vou trabalhar até tanto, mas eu não me realizava fazendo aquilo. E aí, quando eu fiz a formação de coach, eu falei assim, cara, eu acho que dá para viver disso. E eu virei pro meu sócio em dezembro de 2019, ou seja, me formei em setembro, em dezembro, já tinha terminado o processo de 3 meses, e muito rápido isso, e eu falei assim, cara, eu vou sair, vou botar meu negócio de coach. Você acha que é o melhor? Beleza, com minha participação de volta, fica até abril de 2020, Thiago. Tá certo, fica até abril, negócio muito redondo. Fiquei até abril, entreguei pra ele, vendi a minha parte e tal. Então fiz uma folga financeira muito expressiva com 27 anos, cara. Então eu tinha uma certa... Dava pra eu viver de renda ali um tempo, com a renda que eu tinha feito, da venda do negócio. E aí, pra tu ter noção, isso não era suficiente. Então, apesar de ter um caixa, eu queria trabalhar, eu queria produzir. Sim. Então o Tim Ferriss fala muito disso. Todo mundo trabalha querendo ficar rico, ganhar milhões. Cara, depois tu vai ter que arrumar alguma coisa, porque tu vai ficar impaciente, tu vai ficar sem propósito, sem direcionamento. E aí eu comecei ali, abril de 2020, quando eu fundei a Ativa Coaching, por isso que a gente tem 5 anos. E se você me perguntar, né, se eu te perguntar o que foi que aconteceu em março de 2020, você lembra? Pandemia, né? Exato. Então, eu saí de uma transição do negócio que eu tava há 9 anos, que eu passava, pra você ter noção, 2019, antes da pandemia, das 52 semanas do ano, eu viajei 32. Fiquei fora de casa, entre o interior do Nordeste e viajando outros estados. Então, eu tava em casa na pandemia, num segmento novo, no mercado novo, numa realidade pandêmica. Então, foi um período de 2020 muito complexo para eu poder administrar. E aí, por que coach, né? Porque é a minha máxima potência. São os meus talentos e competências alinhados para gerar um resultado para o público que precisa, para o mercado que precisa. Então, eu sou fã do conceito de Ikigai, que é um conceito oriental, né? Então, se tem algum profissional, algum empreendedor, algum empresário que quer validar se o que ele faz, ou quer encontrar o que ele faz fazendo sentido para ele conseguir ter essa autogestão de forma mais facilitada, encontre uma coisa que você é bom, né? O Ikigai diz, uma coisa que você é bom, que você tem talento para fazer. Então eu sempre tive uma escuta ativa muito boa, que eu preciso no coach, uma atenção, curiosidade e aprendizado, interesse em histórias dos outros. Então características do Thiago. Ser coach é quase ser Thiago. Se a gente pudesse dizer. É como se eu sempre fosse coach sem metodologia, né? Sim. Então as pessoas me procuravam para conversar, queriam trocar ideia, pediam minha opinião, minha ajuda, sempre fui o conselheiro da minha rede de contatos. Então uma coisa que você é bom, uma coisa que você gosta, então eu gosto de ver o processo de transformação, gosto de ter um impacto. Na distribuidora, por exemplo, eu desenvolvia treinamentos para os meus vendedores, coisa que não tinha antes. Eu desenvolvia treinamentos para a equipe dos meus clientes.
Eu ensinava os meus clientes sobre como vender um produto de revenda, como atender de forma excelente. Essa parte de desenvolvimento dos outros é uma coisa que eu gosto de fazer de forma natural. Uma coisa que o mercado pode te pagar. Então, se eu tenho uma estrutura de coach, eu tenho um processo, eu tenho um serviço de acompanhamento e desenvolvimento, eu posso ser pago. E que as pessoas precisam. Então, todo mundo precisa evoluir naquela pirâmidezinha que eu estava te dizendo, para que ela chegue na quarta etapa que a gente deixou para depois, para aprender a audiência, que é o autodomínio. Eu só consigo vencer os meus padrões de autossabotagem e realizar qualquer objetivo que eu quiser na vida se eu chegar no quarto elemento de desenvolvimento, quarto nível, que é o autodomínio. Tendo conhecimento, autorresponsabilidade, autoconhecimento, aí eu chego no autodomínio. Com tudo isso que tu me contou, tem uma pergunta que não quer calar. Afinal, a parte do coach que é bater no peito, dar 3 pulinhos, funciona? Serve para alguma coisa ou é só para dar show na internet? Cara, então só pra gente deixar bem claro, o que é coach e o que não é coach. Não dá pra fazer coach com 1000 pessoas numa sala. Não dá. Então os eventos de inteligência emocional, que é assim que é a nomenclatura correta, que tem no mundo todo, que a maior referência no mundo é o Tony Robbins, tem muitos elementos de PNL, Programação Neurolinguística. Eu vou conduzir a pessoa a ela ter experiências que vão, quem sabe, mudar crenças, perspectivas, que são coisas que a gente faz no coach de uma forma diferente. Mas ali não é coach. Então qualquer evento de 100 pessoas, de 300, eu fiz um evento que mudou minha vida em 2015, foi o XP, um evento de inteligência emocional, 3 dias. Botei objetivo, Aí o que eles fazem? Utilizam ferramentas de coach, mas não a metodologia de coach. Então aí é que está a confusão. Muitos coaches dão treinamento de inteligência emocional e utilizam algumas ferramentas de coach com a metodologia de PNL. Então, uno 2 metodologias distintas para entregar um processo de transformação intenso, emocionalmente profundo, e aí por isso ativação emocional, por isso bater no peito, por isso gritar, por isso... Então, esse elemento funciona dentro da área de atuação deles lá, que é PNL, eu vou ter uma ativação emocional intensa, eu vou ter uma mudança cognitiva e comportamental. O coaching é baseado muito mais parecido com o processo terapêutico, que é baseado no questionamento socrático. A derivação original do coaching, ela é da TCC, Teoria Cognitivo-Comportamental, que é do Beck lá da década de 60. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos, comportamentos geram resultados. Então, o coach tem o objetivo, metodologicamente, de trabalhar os pensamentos do indivíduo para que eu transforme o comportamento dele. Então, quando eu converso com o meu cliente, eu não vou mandar ele fazer nada. Por isso que eu não posiciono como mentor de empresários. Porque o mentor é aquele que viveu, passou por aquele e diz assim, ó, Pedrão, para tu montar um podcast, tem que fazer isso, 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 isso. Eu já tive um podcast de sucesso? Não. Agora, como seu coach, Pedrão, o que é que você precisa fazer para o seu podcast bombar mais? Tiago, eu preciso organizar melhor as pautas e o conteúdo programático. Quais são as opções que a gente tem para organizar isso? Eu posso usar um Trello. E qual a melhor opção? É essa. E quais são os prós e contras? É essa. Então, eu te gero consciência através de uma metodologia. É Grow para alguns, outros têm metodologia própria. Eu uso o fluxo ativar. Que eu vou elevar o teu nível de consciência para que tu tenha a atitude comportamental mais alinhada com o que tu deseja. Então, você para de se sabotar num padrão de comportamento que é comum para ti, eu expando a tua consciência para tu ter um processo de autogestão. Cara, se alguém saiu daqui sem entender a diferença ou o que é coaching, tem que voltar o vídeo para entender, porque tá muito claro. Seguinte, vamos entrar na prática? Vamos falar agora como. Beleza. Vamos como autogestão, autoconhecimento, sabotadores, como que a gente coloca isso na prática, na vida. Mas, segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai entrar detalhadamente. Então, fica aí. Nesse intervalo, já participa aqui nos comentários e a gente se vê daqui a pouco. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$500.
E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Quem sou? Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou, brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos a mesma energia. Passou, somos a mesma energia. O solar é agora. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, aqui com a presença de Thiago Souza, e hoje estamos falando sobre autogestão e sabotadores. E como prometido, vamos direto ao ponto, né? Já definimos, já entendemos o que são as duas coisas. Aí é com você, na ordem, qual dos dois a gente já entra mais a fundo e como que a gente coloca esses aprendizados em prática. E aí que é pra gente trazer uma objetividade para quem está escutando, e eu sempre trago nos meus treinamentos, quando eu falo com líderes, com empresários, com empreendedores, como que eu vou aplicar isso? Entenda que comportamento se aplica em todas as áreas da sua vida. Na sua casa, com a sua família, no seu negócio. Então, você que é um profissional que atua mais na área financeira, vai poder utilizar. Você é um profissional que é mais da área comercial, tem mais tino para negócios, para as vendas, você vai poder utilizar. O objetivo da inteligência comportamental, que é o que a gente vai falar agora, no segundo bloco, é desenvolver o desempenho do cara. O que é o desempenho? É esforço versus resultado. Eu tenho que fazer menos esforço para gerar mais resultado. Isso é desempenho. Tim Ferriss, né? Exato. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou te apresentar primeiro um cenário que muitas vezes a pessoa se encontra e o que não funciona para aumentar o desempenho, que é o loop de esforço negativo. O que é o loop de esforço negativo, Pedrão? A pessoa está sem clareza, sem confiança e está estagnada. Então ela está sem clareza do que ela precisa, do que ela quer, do que ela gosta, do que é importante, como ela funciona, não tem nada do autoconhecimento lá que a gente falou. Gera uma falta de autoconfiança, então eu não sei vender, eu não consigo fazer isso, eu não posso contratar um gerente. Então estou dando várias coisas aqui que o empresário acaba pensando no dia a dia que acaba limitando o desempenho dele. Eu não tenho dinheiro agora para contratar um CRM, não dá para eu investir em marketing, esse negócio de rede social não funciona. E isso aí é sem clareza, sem confiança, estagnado. Então ele trabalha 12 horas por semana, 7 dias por semana, e a empresa não cresce. E o faturamento é o mesmo. E a lucratividade é vermelha. E vai endividamento, e vai correria. Então é o loop de esforço negativo. Trabalha muito e o resultado não vem. Então eu tenho uma equação contrária ao desempenho. Eu tenho muito esforço para pouco resultado. E qual o objetivo do nosso desempenho comportamental? É levar o cara para um loop de progresso, de clareza, confiança e ação. Então eu tenho clareza de quais são os meus padrões. A gente vai ter um presente aqui para todo mundo que ficar até o final. Então clareza de quais são os meus padrões negativos para eu poder lidar com eles. Clareza de um processo de desenvolvimento para saber qual é o meu perfil comportamental. Clareza de qual é o meu estilo de vendas, de liderança, de comunicação. E aí eu adquiro a confiança. Pô, eu sei fazer isso, então eu sei quem pode me ajudar a fazer isso, então eu sei qual é o caminho necessário para fazer isso. E eu tenho uma ação assertiva. E aí eu acabo tendo menos esforço e mais resultado. Quer dizer que você não vai trabalhar mais? Claro que não. Aqui a gente não vende milagre. Quer dizer que quando você trabalhar, você vai trabalhar de forma assertiva para trazer o resultado que você deseja. A gente tira um empresário que está lutando para sobreviver, um empresário que passa a ser mais estratégico e acaba tendo os resultados que deseja. Então, de ponto, esse é o nosso objetivo aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Então, aqui é o porquê. Eu gosto muito do conceito de Golden Cycle, do Simon Sinek, que é um conceito que sempre começa pelo porquê. Então, por que desenvolver competência? Porque tem áreas que você pode até estar dando muito resultado, mas tem áreas que você talvez não esteja. Você pode até ter um empresário, sua empresa cresce 30, 20,
10% ao mês. E como é que tá a tua saúde? Será que tá esforço negativo? Você começa com a academia e para? Como é que tua área intelectual? Tu começa a ler um livro e para? Como é que tá a tua área espiritual, se você tem espiritualidade? Como é que tá a tua área afetiva? Como é que tá com a tua família? É discussão? Então, em alguma área, se você pensa em prosperar, o empreendedor tem sempre esse pensamento de expansão, você tem um esforço negativo. E aí, para você ir para o loop de progresso, você precisa ter 3 coisas, Pedrão. Consciência, habilidade e atitude. E aí, como é que eu identifico se eu tenho essas 3 coisas? Você pode identificar com um lado negativo que não funciona, que é o modo café. Confusão, ansiedade e falta de energia. Então, café de sede, confusão, A de ansiedade, fé de falta de energia. A galera tá se entupido de café, né? E é isso que gera na vida dela. A pessoa tá confusa, não sabe qual é o próximo passo, não sabe onde é que vai investir, o que é que precisa, o que é que tá faltando, não se conhece, então ela tá confusa. Ou então ela tá ansiosa, tá preocupada com o resultado que ainda pode dar errado, e se não der certo, e se... Ela fica pensando, e isso consome a energia mental dela. E ela pode ter falta de energia. Não quero fazer, não consigo fazer, não tenho tempo para fazer. Então, se você ter o check em um desses 3 pontos do café, é porque provavelmente em alguma dessas áreas da sua vida, em alguns pilares da sua vida, e aí muita gente manda mensagem, estou em todas quando eu falo isso. Ah, Maria, eu tô um caos, estou em todas. Você tá num loop de esforço negativo em alguma dessas áreas. Cara, não dava pra ter escolhido assim outra bebida, não, porque logo o café. Eu vou te dar uma solução. Você vai trocar o café pelo chá. Consciência, habilidade e atitude. Pronto, então a gente tem que fazer um jejum de café e passar a tomar chá agora. Exatamente. A audiência já tá desligando, né? Tomar café eu não deixo. Pô, gente, mas o café tá muito caro, né? Nessa época a gente tá gravando tá aqui. na hora de migrar Já pro chá. É uma vantagem pra vocês aí. Por que o chá? Porque a consciência, essa clareza que a gente traz sobre si e sobre os outros, Pedrão. Preciso ter. Você tem um padrão comportamental diferente do meu. E a gente pode ser parceiro de negócio. Mas se a gente não entende de perfil de comportamento e dessas distinções, a gente pode ficar atritando. Quantos sócios tem aí que eles se atritam e por falta de clareza de padrões de comportamento diferente? Necessidades, motivadores e expectativas diferentes. Os 2 são ótimos, seriam até complementares. Um mais inovador, outro mais conservador, um consegue se planejar, o outro consegue resolver no improviso, mas por não ter clareza comportamental, se atritam em vez de se potencializar. Então, o primeiro pilar é consciência. Consciência de mim, consciência do outro à minha volta. Depois eu vou para a habilidade, que é essa capacidade... Pode perguntar. Só ia colocar em um exemplo, né? Então, vamos lá. Eu quero ser... Você deve ter assistido aquele filme lá do aquele pai que treinava as meninas do tênis, Sim, né? As sim. irmãs... Williams, né? E aí começou na consciência, né? Não, o que é que a gente quer? A gente quer ser o melhor jogador de tênis da história. Perfeito. E aí primeiro era ele, né? Quem queria isso e aos poucos foi passando para ela. Só que não adianta querer, né? Apenas. E aí foi para a habilidade, que é treino, repetição, Exato. buscar pessoas para ajudar, né? Foi buscar um treinador específico. Então, eu acho que e aí a gente vai entrando nisso. Vamos pegar o exemplo das meninas lá do tênis e trabalhar o chá. Excelente. Então, elas criaram consciência de onde elas queriam chegar e o que elas precisariam fazer. Então, o pai delas treinava elas em entrevista, treinava elas na prática mesmo, durante muitas horas, mas não negligenciava os estudos. Então, elas pagavam um preço. Pagavam um preço de continuar do que era fundamental, mas também investir outras horas em outras coisas. E foi muito interessante você trazer esse exemplo, porque as meninas queriam. Então, as pessoas em volta do bairro eram contra aquilo ali. Elas treinavam na chuva, treinavam durante muitas horas, e tinha vizinha que queria denunciar ele. Chave exagero. Denunciar, tá explorando as crianças. E as meninas gostavam. Por quê? Porque ele passava tempo com a família, porque tinha um momento de lazer, ele tinha um momento de assistir um filme junto, se eu não me engano. Uhum. Então, existia uma construção daquele Ikigai que eu falei. Do que elas gostavam, do que elas poderiam fazer, e elas tinham esse sentimento de vitória, né? De crescimento, de empolgação. Então, clareza, o primeiro ponto é consciência, eu transformo isso em clareza através da capacidade que eu consigo, é possível. Então, você falou muito bem,
saber onde quer chegar não é suficiente, né? Não adianta querer, mas é fundamental querer. Então muita gente já para por aqui, Pedrão. Porque não é querer só o resultado positivo, é querer pagar o preço. As meninas gostavam de treinar. Elas gostavam do processo. De ensaiar as entrevistas. Pô, deve ser chato você ensaiar uma entrevista, né? É. Mas você não tá se entrevistar por ninguém, você tá encenando ali quando você vai... Quando eu for ser famoso, se eu for ser famoso. Então, as pessoas, elas já param no primeiro ponto de capacidade porque eu não quero passar pelo processo. Eu não quero pagar o preço. E aqui a gente não tá falando de mais resultado com menos esforço, não é sem esforço, é com menos esforço, porque você não tem um inimigo te puxando, não tem umas bolas de ferro no teu pé, mas a caminhada ainda é árdua, a montanha, as pedras, tudo tem no caminho. Então o primeiro ponto é consciência do que é necessário. Depois a habilidade é essa parte da prática. Só tem como eu desenvolver a habilidade comportamental praticando. Só tem como eu ser paciente exercitando a paciência. Em ambientes onde gera impaciência. Só tem como eu ser mais organizado se eu tenho atitudes de teste e processo de controle de organização. Então, a habilidade comportamental ela é muito vantajosa porque você já aprende quando você implementa. É diferente de uma graduação, por exemplo. Você se tornar engenheiro, você tem que estudar 5 anos para depois ser engenheiro. Uhum. Para você se tornar paciente, quando você já está treinando, você já está se tornando. Então o retorno ele é até mais rápido. É verdade. Então esse processo de habilidade é um processo de colocar em prática a nova versão do que eu quero. É engraçado, tem até gente que diga assim, né? Se você quer ser paciente, nunca peça a Deus, né? Porque se você pedir, ele vai mandar um monte de situação para treinar essa paciência. Exatamente isso, mas é assim que a gente treina. E essa perspectiva eu trago muito nos meus processos de business coach. Porque o empresário ele fala, cara, eu quero expandir, eu quero crescer, eu preciso ser mais organizado e tal. E aí quando ele se vê tendo que planejar, uma pessoa que tem um perfil muito de inovação, de variedade, que fez tudo meio que nas coxas, como foi levando no braço, ele fala, pô, isso aqui é bem desconfortável. É aí que está o crescimento. É aí que está o H de habilidade. Uhum. Porque eu só vou adquirir o aprendizado na hora que eu coloco ele em prática. Então eu tenho que exercitar um músculo, um padrão que eu ainda não treino. É aqui que vem o desenvolvimento do coaching, cara. Porque eu vou te mostrar que dá para agir de uma forma diferente, já que você está acostumado para ter o resultado diferente do que você quer. Então, se eu tô com o meu tríceps ou os meus bíceps fracos, eu não vou para academia treinar a perna. Porque meus braços não vão crescer. Então, se você quer vender mais, não é contratando um vendedor. Você precisa entender quais são os elementos de influência, de persuasão, para que você consiga convencer o vendedor a vender mais. Para a expansão. Então, se você quiser expandir o seu negócio, você precisa adquirir a habilidade de vendas não para vender, mas para poder conduzir que o outro faça o que é necessário ser feito. E assim sucessivamente em outras áreas. Então, quando a gente entende os elementos de comportamento e quais são as áreas que o empresário precisa desenvolver de forma mais assertiva, a gente influencia na habilidade dele para que ele performe isso dentro do negócio. Então, o processo de business coach, processo de coach, desenvolvimento comportamental, ele nunca vai ser voltado para demandas externas que estão faltando no meu negócio. Qual é a habilidade que está faltando no empresário para ele performar mais? Para que ele consiga aproveitar melhor os recursos que ele tem dentro. Então, toda semana a gente vai ter ações, planos de ação, em vez de bater no peito, pular e ficar na frente dizendo no espelho, eu sou foda, ele vai ver quais são as atividades que ele tem na semana e o que é que ele vai fazer diferente do que ele está acostumado para performar diferente no resultado dele. Então, por isso os resultados são muito mais assertivos, que eu estou olhando para o dia a dia focado toda semana. Depois que eu desenvolvi a habilidade, que é a parte prática, eu consigo fazer a atitude, que é o chá. Atitude nada mais é do que a ação assertiva, que pode ser uma inação. Em algumas áreas, às vezes, uma inação é uma ação, né? Então, se eu tenho uma pessoa que tem um temperamento quente, se é que você me entende, conseguir se silenciar em um debate com uma negociação com o cliente, ou numa reunião de liderança, ou então num sócio, numa conversa, num planejamento, é uma atitude que antes ele queria ter e ele não consegue. Thiago, eu não consigo ficar calado. Cara, eu já fui esse cara. Há um bom tempo atrás, algum tempo atrás,
eu já fui mais explosivo, eu já fui mais quente em algumas situações e respostas muito rápidas, né? E aconteceu um fato, acho que tem quase 2 anos já, que foi em público uma pessoa me colocou numa situação muito ruim. E sabe quando Bem ferve assim, ó? Aí eu fiz assim, ó. Respirei fundo, calei e deixei o silêncio pairar no ar. Cara, aquele silêncio, ele gritou tão alto, mais do que qualquer coisa que eu podia ter dito naquela situação. E aí eu fiquei tão feliz naquele dia que eu vi, cara, eu consegui evoluir, eu evoluí um passo. Porque o Pedro de antes, ele não se aguentaria. E óbvio, isso não foi do dia para a noite, né? Isso foi uma série de situações práticas, né? Algumas práticas que ao invés de calar, eu falei só a metade, né? Até um dia que era possível não falar nada, né? Então... Esse é o processo. Consciência, habilidade. Preciso mudar isso. Se você não tem essa consciência, você não toma essa decisão. Autogestão, né? A gente tá falando do nosso tema aqui, gente. Autogestão. É saber tomar decisões. Então você tomou, cara, eu preciso ficar mais sereno em algumas situações. Porque talvez em outras você tenha se prejudicado. Uhum. E essa atitude de ser mais quente, pode ser, de ter a solução muito rápida, pode ser ótimo para algumas situações. Sei lá, você precisa tomar uma decisão, ter um pensamento estratégico ali, isso é útil. Tem muita gente que tem dificuldade com isso. Sim. Mas não em todo momento isso. É aí que dá uma das maiores características comportamentais que eu desenvolvo, que é a flexibilidade cognitiva. Eu tenho esse traço de comportamento, ele me é útil, mas ele me é útil para X, Y, Z. Para A, B, C tem que ser outro traço de comportamento que eu não tenho tanta habilidade. Então eu criei consciência disso. E aí agora eu vou desenvolver o ABC, que é o desenvolvimento do H, que algumas vezes eu vou testar de forma intencional, proposital. Ou então eu vou errar e vou perceber que eu errei. Poxa, eu podia não ter dito, coisa que eu nem percebia antes. Eu só achava que tava e foda-se. Liberdade da expressão aqui. E deixa rolar. E aí eu vou para a atitude agora, que é ter essa atitude assertiva. Nessa situação, para esse contexto, eu vou ser X, Y, Z ou vou ser ABC. Isso é autodomínio. Você passou pelo conhecimento, pela autorresponsabilidade, pelo autoconhecimento e se dominou. Agora você escolhe qual atitude que faz mais sentido. Aparece aqui é o ABC. E isso é assim, ó. Ah, isso é muito pra mim, Thiago. Eu não vou conseguir pensar. Tem um gente que tá pensando isso. Isso não dá pra mim. Isso é rápido, que nem tomar uma decisão. Você adquiriu o repertório comportamental e você escolhe através do autodomínio qual que faz mais sentido. E para isso precisa reconstruir o repertório. Exatamente. E esse processo de construção é, repito, consciência, habilidade e atitude. Vamos entrar na lista dos sabotadores? Bora. De uma forma mais direta, quais são os 9? E aí a gente pode entrar em exemplos. Me permite uma coisa, vamos falar das habilidades comportamentais de autogestão e depois a gente lista os sabotadores que prejudicam. Bora. Pode? Bora. Rapidinho. A autogestão, para a gente tangibilizar, eu tenho 7 características comportamentais que ajudam nessa autogestão. Então a gente já tem um método, consciência, habilidade e atitude. Em que você precisa avaliar se você tem uma capacidade de autogestão ou não. Então acompanha aqui. Autocontrole emocional. Como é que você percebe as suas emoções e consegue lidar com elas? Não é controlar as emoções, é perceber as emoções e direcionar ela de uma forma ou de outra. Como um observador, né? Exatamente. Transparência, que é a capacidade de transmitir aquilo que de fato se sente. Então tem muita gente que está nervosa e tenta agir como se fosse o maioral, né? Você já deve ter visto, aquela pessoa que está por dentro se cagando, ela não consegue se pronunciar como vulnerável. Gente, eu tô um pouco nervoso. Não, fica desdenhando, tirando, fazendo piadinha, achando que... para poder tentar disfarçar aquela emoção que está deixando ele desconfortável. Então a transparência ela é uma habilidade que conecta com os outros, de autogestão, que te permite olhar no outro do olho, ser sincero e receber essa sinceridade. E isso é fundamental para o processo de vendas, processo de liderança, tudo. Consciência, que é essa capacidade de se perceber, quais são as minhas intenções, quais as minhas necessidades, por que eu estou me motivando? Motivação nada mais é do que um motivo para a ação. Quais são minhas limitações? Minhas limitações. Então, essa percepção de eu preciso, posso, devo, quero. Então, essa é consciência, essa percepção. A adaptabilidade.
Não existe autogestão sem a adaptabilidade, sem a capacidade de se flexibilizar, de se adaptar. E aqui não é se encaixar, precisar mudar toda a vida para ser quem não é. Não, é para esse contexto seria melhor isso e eu consigo, sem ferir os seus valores, sem ferir quem você é, tá? Otimismo, você, como a gente falou lá mais cedo, querer não é suficiente, mas se eu nem quero, não adianta. Então, para a pessoa realizar aquilo ali, ela precisa acreditar que aquilo é possível. Não é suficiente, mas é pré-requisito. Então, o otimismo vem nessa possibilidade. Se você não acreditasse que seria possível fazer um podcast desse com quase 80 episódios, já com quantas pessoas e profissionais passaram por aqui, você nem teria começado. Sim. Você não estaria nesse espaço maravilhoso com essa estrutura incrível que você compartilhou. Eu olhei tantas câmeras aqui, o seu falou, mas começou com o celular. Uhum. Né? Então, eu preciso acreditar para poder tomar a iniciativa para poder isso acontecer. Isso faz parte da autogestão. Também é um elemento que eu trabalho muito nos meus clientes, sabia, Pedrão? Eu acho que as pessoas, elas foram condicionadas de uma forma, seja sempre pessimista, e aí não cria expectativas, e aí você não se frustra. E o cara até desanima para executar qualquer coisa, né? E ele já entra perdendo no jogo, né? Uhum. Porque se você acha que você não vai ganhar... Já é carregando uma âncora, né? Então, isso aqui já conecta muito com um pouco de autossabotagem que a gente vai falar daqui a pouco. Orientação para resultado, eu gosto muito dessa definição, porque é aquela famosa faca na caveira, que o pessoal chama. Fulano é faca na caveira. O Jorge Paulo Lema diz que tem uma característica comportamental que o que ele mais procura, acima de qualquer habilidade ou certificado, que é o tal do grit, em inglês, que é garra. Sim. Então, essa orientação para resultado é mais ou menos essa garra. Eu vou fazer o que é necessário para chegar no objetivo que eu desejo. Eu vou pagar o preço. Eu quero treinar na chuva, que nem as irmãs Williams. Eu preciso estar ali pagando o preço para chegar. E por último, mas não menos importante, iniciativa. Se eu não tenho iniciativa, aí eu não tenho a possibilidade de nada. A gente fala de ação, fala de execução, fala de resultado. Então, quem está escutando a gente conseguir pegar esses 7 passos comportamentais e se avaliar de 1 a 10, ele já vai poder fazer um mapeamento muito sutil aqui de forma amadora. Eu tenho um teste para isso, eu aplico nos meus clientes, mas de forma a ajudar. Onde é que eu preciso dedicar mais energia nas próximas semanas para que eu possa desenvolver meu desempenho comportamental? Foque em um, que os outros vão ser acrescidos por consequência. É interessante essa lista porque naturalmente você vê que lideranças e empreendedores, eles já têm uma tendência a ter esses pontos mais aguçados, só que todo mundo é humano, falho, e eventualmente você não tá bom em algumas e Perfeito. Um pequeno ajuste vai às vezes dar um grande resultado pro cara, né? Isso. Porque se a gente fala que a pessoa tem muita iniciativa, né? Ele tem vários. Aí ele não tem a adaptabilidade. Sim. Então ele começa, vai lá, tem otimismo, foco, orientação para resultado. Tem que ter os 3. Otimismo, iniciativa, orientação para resultado. Tá no topo, 10. Uhum. Só que ele não tem adaptabilidade. Ferrou. Porque o mercado, meu amigo, não é do jeito que a gente quer. É do jeito que ele é. Os negócios, as pessoas, então a gente precisa se adaptar. Então, entende? Então ou vice-versa, a pessoa tem adaptabilidade, não tem iniciativa, né? Então, tudo isso a gente pode melhorar. É engraçado, eu tô vivendo, a gente tá lançando um projeto novo dentro do negócio, e a gente fez umas 3 frentes diferentes de orientação para resultado. E tudo dando errado, cara. Eu liguei, um investidor amigo me ligou. Aí eu disse assim, cara, eu vou te usar como muro das lamentações no momento, que eu preciso desabafar. Eu contei, cara, tá difícil, a gente foi por aqui, tudo dando errado, nada dando certo. Eu quero desistir, só que o eu quero desistir é tipo assim, eu preciso de uma semana de folga. Em outras palavras, eu preciso de uma semana de folga para encontrar a outra milésima tentativa, porque as outras 999 não deram certo. E às vezes, e aí isso me chamou a atenção, que é a adaptabilidade, né? Eu tava chorando para eles assim, cara, eu não aguento mais, já foi muitas tentativas. Me dá uma luz, tu enxerga uma outra tentativa? E aí você tem que se adaptar, porque ou você desiste. Perfeito. Né? Ou você continua acreditando naquilo que você acha que vai dar certo. E eu acho que você falou uma frase que é fundamental. Quando eu tô pensando em desistir, a gente precisa descansar. Né? E nessa sociedade workaholic que a gente vive, que o descanso é o inimigo, até do final de semana eu tava
Ontem foi feriado, dia 1º de maio, quando a gente tá gravando dia 2. E hoje eu fiz uma reunião muito importante. E o cara, como é que foi o feriado? Cara, foi ótimo. Descansei, acordei tarde, fui pro cinema. E ele achou que eu ia falar que eu tava trabalhando horrores. Aham. Ele falou, pô, Que é cara, o foi normal, mesmo. né? Que é o normal. Feriado o Normal quê? Feriado o quê? Não existe feriado, só atrasa o brasileiro. Cara, fazia tempo que eu não ia no cinema. Fazia tempo, eu adoro cinema. Fui lá, aproveitei, passei a tarde no shopping, comi a pipoca, voltei pra casa, descansei, dormi cedo. Tô revigorado, fiz reunião hoje, tô aqui no podcast. Enfim, então assim, esse elemento, descanse para não desistir, é quase um mantra necessário na sociedade atual, né? Total. Boa. Vamos falar das âncoras? Bora. Aí agora Aquela a gente... turminha que quer te impedir de alcançar os resultados, né? E aqui é muito legal a gente comentar sobre elas, Pedrão, porque elas trazem uma clareza. Lá no início do nosso assunto a gente falou sobre isso, né? De que todo mundo tem uma âncora, né? Tem um padrão de autossabotagem aprendido que limita. Agora, reconhecer o seu principal padrão é fundamental para que você consiga enfrentar esse vilão. Não tem aquele desenho Scooby-Doo da nossa infância? Aquele grupo de jovens, mas aquele cachorro procurava o vilão e aí era sempre um monstro, eles corriam do monstro e no final eles descobriam que era um humano mascarado. Sempre era um homem, uma mulher, enfim, um vilão lá. Nem era um monstro, um fantasma, esse tipo de coisa. E assim são os sabotadores. A gente acha que é um monstro na nossa vida, que ele tá ali escondido, perturbando, mas quando a gente identifica ele, é só um traço, uma característica que a gente pode superar, beleza? Então vamos lá, pega caneta e papel se você não pegou ainda e tenta identificar de uma nota de 1 a 10 também, qual é o padrão que mais prejudica, tá? Então o primeiro é o insistente. É aquele que diz que tudo tem que ser perfeito para ninguém botar defeito. Se você não fizer perfeito, as pessoas vão reclamar. E ele tem um padrão de exigência surreal que nunca pode ser alcançado. Então você faz uma página de vendas completa, um script de vendas e tem uma letrinha errada. Ele vai focar naquela uma letrinha errada. A pessoa te apresentou uma proposta, fez uma proposta para um cliente e ela errou 1 milésimo lá. E aí você reclama daquele milésimo. Então ele está sempre frustrado porque ele quer que tudo seja perfeito. Nos negócios, existe alguma coisa perfeita, Pedrão? Dificilmente. Perfeito só Deus. Exato. A gente está aqui nessa terra é para seguir esse processo de imperfeição. Quanto mais a gente Pra suportar a imperfeição. Quanto mais a gente aceita a condição de imperfeito e que o processo da vida é um processo de progresso nessa imperfeição que é infinita, né, no processo de evolução, vamos contemplar assim, a gente vai viver frustrado. E é isso que o insistente causa. Ele te ilude dizendo que você tem que ser perfeito, mas aí você não toma iniciativa de nenhum projeto, que você não consegue fazer nada perfeito. Aquela pessoa que perde prazo, vai postar um conteúdo na rede social e fica mudando o filtro, 1 milímetro do filtro para o vídeo ficar perfeito para poder postar, e quando foi a trend do vídeo já passou e ela não conseguiu nenhuma visualização. Então o insistente ele vai te prejudicar naquela área que você estiver performando menos, certo? Próximo é o prestativo. Esse aqui já se prejudica abrindo mão de si pelos outros. É aquele que se você tem que fazer tudo pelos outros, porque senão você não vai ser querido, bem quisto. Então é aquele que se desprioriza para priorizar os outros. Vou dar carona para alguém, chega atrasado na minha reunião de trabalho. O colaborador que é um sanguessuga, eu fico dando vale para ele, ele nunca aparece. Eu não consigo desligar aquela pessoa que não está performando. Eu não consigo cobrar o valor correto para o meu serviço porque eu acho que eu tenho que ajudar. Tudo isso são traços que o prestativo vai te consumir, porque é aquela ideia de fazer sempre pelos outros. Não que você não possa ser uma pessoa prestativa, você não pode ter um sabotador prestativo. Porque o empreendedor que sempre se atrasa para as reuniões dele não fecha nenhum negócio. Quebra, tem que vender o carro, não dá mais carona. A pessoa que não cobra o valor justo, não consegue entregar um serviço de qualidade, o cliente fica decepcionado, ela fica sem dinheiro para pagar as contas. Aquele empreendedor que não consegue desligar a pessoa que não está performando, a pessoa está infeliz, o negócio dele está infeliz, quebra o negócio dele e demite a pessoa fica desempregada e ele sem negócio. Então tudo são armadilhas. O sabotador ele te promete uma coisa boa. Você vai ser querido se você ajudar todo mundo e te entrega uma armadilha no final das contas. Faz sentido? Sai caro. Sai caro. Terceiro, inquieto. É aquele padrão que está sempre pensando na próxima atividade. A gente está aqui no podcast, está pensando na reunião de 3 horas. Na reunião de 3 horas está pensando na janta. Na janta está pensando no Jornal Nacional. No Jornal Nacional está pensando no café da manhã. Ele nunca está presente.
O prazer dele está sempre na próxima atividade. A satisfação, o sucesso, a realização está no próximo projeto. É aquele empreendedor que empreende paleta mexicana, açaí, coaching, Bitcoin, tudo. Ele está sempre mudando, sempre esperando o próximo. Nunca dá tempo do negócio dele amadurecer. Sempre num novo projeto. O novo projeto é o que vai dar o resultado. É um inquieto. Não que a gente não possa ser multitarefa, mas a gente não pode ficar começando e abandonando as coisas porque o outro é melhor. Tu tá lendo um livro. Você tá lendo algum livro atualmente? Terminei. Não, tô lendo um livro. Tô num audiolivro. A Pronto. Psicologia Financeira. Você tá lendo lá, escutando a psicologia financeira. E aí vem um colega que te fala sobre o homem mais rico da Babilônia. Aí o que você faz se você tem um inquieto? Ele para e começa começa. o outro. É porque o outro que dá o poder da riqueza. O outro é que dá o dinheiro. O outro é que tem a chavezinha que falta. Então, se eu consigo vencer o inquieto, eu termino o que eu tô lendo para ler outro livro. Então, inquieta, e no negócio é assim também. Começou um projeto e aí ele já cancela antes mesmo do projeto amadurecer. E esse é o terceiro. Vai anotando. O próximo é o esquivo. O esquivo, ele foge de toda situação negativa. Principalmente com os outros. Então, ele acredita que os problemas com os outros são pequenos demais para valer a pena o desgaste. Então, vamos dizer que você tem um sócio e esse sócio está tirando um dinheiro do caixa. Você precisa conversar com ele para botar um limite nesse dinheiro. E aí você não consegue, o esquivo não te deixa. Não, isso é só um momento, daqui a pouco ele para de tirar. Não, é só um momento, daqui a pouco a gente tem mais receita de dinheiro. Ele fica te justificando para postergar essa conversa. E isso vai prejudicar o teu fluxo de caixa, pode quebrar até a tua empresa. Para desligar alguém, para dar feedback para alguém, ele fica fugindo dessas situações e ressentindo para ele isso. Então não é que ele fica tranquilo. Ele sabe que deveria fazer, sabe que deveria lidar, mas não tem a iniciativa para lidar. Isso é uma âncora. E aí, como é que a gente resolve isso? Consciência, percebe a âncora, a habilidade de dizer não ou ter conversas difíceis para ter a atitude de conversar com o sócio. Legal. Para todos os padrões, você pode aplicar o chá. Existe outra metodologia mais eficiente para lidar com os sabotadores que a gente vai disponibilizar mais tarde. Tome chá, pessoal. Tome chá em vez de café. E controlador é o que a gente falou lá no início do nosso podcast como exemplo. Aquela pessoa que tem que ter o controle de tudo nas mãos, porque senão ela se sente insegura e as coisas vão dar errado. Então ele atrasa propostas de mandar para o cliente, a equipe de vendas faz toda a proposta, sei o quê, e ele fica lá na mesa dele com 10 propostas, e aí ele tá fazendo 1001 coisa, porque ele é controlador, tudo é com ele, não delega nada, ele atrasa as propostas, o cliente fecha com outros. Ele não consegue bater a meta do mês. Ou então é para liberar um pagamento, enfim. E aí ele controla tudo. E aí o controlador assim, se você controlar tudo, tudo vai dar certo. Verdade, pode até dar certo, só que ele tem um tamanho desse tamanho. Qual empreendedor que quer ficar pequeno? Então ele vai dar certo até certo também, porque a sua mão é limitada. Sim. Quando o seu negócio precisar de um espaço maior do que a sua mão, você não vai crescer. Então ele te promete que tudo vai dar certo, só que ele te entrega uma limitação do teu crescimento. Fazendo sentido aí? Tá, do cinto? Claro. Beleza, Claro. beleza. Próximo é a vítima. A vítima é um padrão muito interessante porque ela é, normalmente, pelo segmento empresarial, ele é muito criticado. Muito criticado, o vítima. O vítima é aquele que todo mundo quer ficar longe, que é o mimimi. É falar muito mimimi, tem muito mimimi. Só que a vítima, que tem um padrão vítima, é que nem os outros. Teve uma situação muito traumática na infância. E a vítima em especial teve uma situação muito, muito traumática na infância, que se colocar como vítima na situação infantil trouxe para ela o mínimo de atenção que ela precisava para permanecer na infância dela. Então, quando você vê alguém se comportando como vítima, pense, eu também tenho um padrão de autossabotagem. Um pouco de empatia com vítima é uma coisa interessante. Sim. Então, que você vai no mimimi dele. Mas você não precisa ficar apontando o dele, porque você tem outros 3 dedos apontando para você, porque a gente se sabota também. Então, vítima é assim, se eu agir como vítima, se eu me inferiorizar, eu vou ter atenção. Isso é o que ela diz, o que a pessoa pensa. Só que ninguém quer estar perto da vítima. Então, todo mundo vai colocando ela de canto, ela acaba ficando esquecida, como os outros, tá? Próximo padrão, hiperrealizador. Esse aqui é muito interessante, que pega muitos empreendedores, né, Pedrão? É verdade. O hiperrealizador, o nome já está dizendo, é aquele que sempre busca o resultado e a realização acima de qualquer coisa. Ele é o colecionador de troféus. Ele quer a próxima meta. Então ele bateu 100 mil reais, agora é 1 milhão.
Bateu 1 milhão, agora é 10 milhões, agora é 1 bilhão. Ele tá sempre jogando a felicidade e a realização dele para a próxima conquista. Como se fosse uma sede que não tem fim, né? Nunca, porque o hiperrealizador, ele atrela o valor dele ao resultado que ele entrega. Então, se eu bati a meta, eu sou o melhor cara do mundo. Se eu não bati, eu sou um merda. E ele fica nessa oscilação emocional que faz ele trabalhar 300 horas por semana. E aí, é muito comum o hiperrealizador ter crise de burnout. Porque como a imagem dele é pelo resultado que ele entrega, ir pro cinema entrega resultado? Não, Descansar entrega resultado? não. Momento com a família entrega resultado? Não pros negócios, né? Não para os negócios. Mas o hiperrealizador, ele quer o troféu. Quer o destaque. Então ele abre mão de várias coisas que são importantes, fundamentais na vida, para focar só no que entrega resultado. Então é muito comum ele se viciar em coisas que entregam resultado, para que ele meça essa autoimagem dele de forma positiva, ele fica nesses loops. Aí ele trabalha até ele chegar a ficar estafado, aí ele tem que descansar, ele fica se cobrando porque não está trabalhando muito, aí ele volta a trabalhar horrores, aí ele fica nessa montanha russa de frustração e trabalho. Ele não consegue gozar do processo de desenvolvimento, que vai oscilar também, mas ele vai se sentir realizado no processo. Então é uma armadilha bem traiçoeira o hiperrealizador. Esse hiperrealizador, eu tomei consciência dele no primeiro processo que a gente fez junto, um Exato. tempo atrás. E eu, cara, eu pensei, assim, foi revelador pra mim quando eu me dei conta, né? Caramba, isso aqui tá me sugando energia, tá me atrapalhando, é uma pedra no meu sapato, né? E só o fato de você entender e saber que ele tá ali já te ajuda a gerenciar ele, né? Demais. Porque aí o primeiro passo do meu método para vencer a autossabotagem é o IDNA. I de identificação, D de desassociação, N de neutralização e A de ativação. E o I é de identificação. Uhum. Que é quando você identifica esse padrão, que você... Isso aqui é o sabotador, isso aqui é o hiperrealizador, não sou eu. Onde que vem essa cobrança, essa frustração, esse mal-estar? Por que eu não consigo dizer não para fulano? Eu esquivo. Por que eu tô abrindo mão de mim pelo Beltrano? É o prestativo. E aí você, mas eu não quero isso. Aí vem a autogestão. Aí vem a decisão por si só de consciência, habilidade e atitude. Show. Boa. Pra gente encerrar, tem 2. Hipervigilante, que é aquele que tá sempre pensando no que pode dar errado. Ele quer ter o plano A, B, C, D, E para cada coisa. Para se um não der errado, ele tem o plano para dar certo. Só que ele gasta tanta energia pensando no que pode dar errado, que ele esquece de dar certo. Então, o hipervigilante é aquele empreendedor que quer que o negócio seja tão encaixado perfeitamente no negócio, ele pensa tudo que pode dar errado, que ele nunca empreende. Porque empreender tem muita chance de dar errado, meu amigo. Não é brincadeira. Acho que é até mais chance de dar errado. É só o que tem a chance de dar errado. Então, quando ele fica só visualizando o que pode dar errado, é o tal do pessimista. Eu já atendi sócias, elas me permitiram compartilhar, mas vocês não vão saber quem é, que quando a gente estava trabalhando nessa batalha, ela falou, cara, isso é a minha irmã toda. E aí, por que tem uma irmã empreendendo? Porque tem a outra que não tem o hipervigilante, que dá estrutura para a irmã empreender. Mas quem tem um hipervigilante para empreender sozinho é quase um milagre. Porque empreender é muito risco. Então, esses padrões, eles te limitam e tu consegue escapar dele um pouquinho quando a pessoa do teu lado, quando Sim. faz parcerias que não tem. É difícil um hipervigilante não ter sócio, né, por exemplo. Exatamente. Senão, talvez ele nem teria aberto o negócio. Exatamente. E aí o que acontece? Ela deixa de ter vigilante? Não. Aí a sócia dela reclama, ou uma das maiores discussões dela, porque ela bota, né, erro em tudo, medo em tudo, atraso em tudo, nada vai dar certo. E a irmã dela sofre lá para lidar com o hipervigilante da outra. Quando elas criam consciência disso, a própria pessoa que tem hipervigilante, não, irmã, desculpa, é meu hipervigilante. Não sou eu, né? Ela Ela já não sou eu. Exato. Então elas começam a gerenciar, fazer uma autogestão melhor, cada um no seu, né? Porque a irmã não vai mudar o hipervigilante da outra se ela não trabalhar. Sim. E aqui fica um recado muito importante para você que está criando consciência disso. É muito comum a gente ficar pensando nas pessoas, né? Fulano tem isso, meu sócio tem isso, meu gerente tem isso. Pense em você, trabalhe o seu sabotador e sirva de exemplo para os outros. Eu te garanto, quem vence, que tem uma estratégiazinha para vencer o seu sabotador e vence, vai chamar a atenção das outras pessoas. Nossa, Pedro, como você tá diferente. Nossa, Lia, como você tá diferente. Eu trabalho no meu sabotador. É o quê?
vê o material desse coach aqui, ele fala umas besteiras, mas é legal ele. E aí a pessoa vai criar consciência do sabotador dela e ela vai poder trabalhar o sabotador. Nunca queira mudar o sabotador do outro, você tá lidando com o seu, quem dirá com o do outro. Ativação importante essa, tá, Pedrão? Esse é o penúltimo, né? Esse é o penúltimo. O último, eu acho que é um que quase todo empreendedor sofre um pouco. Que é o hiperracional. O hiperracional, ele é um padrão que ele tende a racionalizar tudo. Tudo que existe de problema, ou é racional e resolve, ou é emocional e não vale a pena. Então ele quer transformar tudo em uma coisa quantitativa. Por causa do Tim Ferriss, falou que ele era meu psicopata, né? Sim. É nessa ideia de que, tipo, se eu não consigo mensurar, se não é uma coisa tangível, não vale a pena gastar energia com isso. Então ele acaba se desconectando das questões emocionais, o hiperracional. Para os negócios, isso acaba sendo uma perspectiva positiva, socialmente aceita. Uhum. Pô, o cara ali é frio. A mãe morreu e ele tá aqui trabalhando horrores. Tá, mas e pra ele? E o momento de luto Internamente, dele? E a vivência do luto dele? E a tristeza que ele tá reprimindo? E aí ele tá fazendo cara de feliz pros clientes e como é que ele tá internamente? Então, essa desconexão emocional que o hiperracional provoca, ele acaba te entregando até um resultado ali a curto prazo. Mas no longo prazo te causa uma solidão que é o mal da sociedade atual. Então, o hiperracional, ele tem que ser... E aí, eu volto a frisar. Nenhum sabotador, ele é bom. As pessoas se enganam. Pô, é bom ser hiperrealizador. Eu trabalho pra caralho, eu bato todas as metas. Você pode ser realizador sem ser hiperrealizador. É bom ser o meu prestativo. Todo mundo me ama. Você pode ser prestativo sem ser o prestativo sabotador. O hiperracional, você pode ser racional. Lógico, matemático, tá tudo ok. Pragmático. Você não precisa ser o hiperracional, se desconectar das suas emoções. Gerar uma desassociação emocional de si e dos outros. Porque aí você não vai ganhar aquelas habilidades de autogestão que a gente foi a primeira. Autorregulação emocional. O cara que é hiperracional dá uma coisinha errada, ele não compreende, o cara explode. Porque ele não contempla a emoção. Ele não entendeu que uma pessoa que falou alguma coisa que feriu um valor dele, ele tá irritado, não porque a pessoa falou, ele tem que agredir a pessoa e aquela irritação, ele não consegue lidar com a raiva, ele tem que botar ela pra fora de qualquer jeito. Ele não tem a consciência disso, ele não tem uma autorregulação emocional. Ele só tá sentindo raiva e ele explode com a raiva. Então, o hiperracional, ele tem essa armadilha de te desconectar do que é realmente importante, que é você mesmo e os outros. Total. Cara, é um mundo, né? E aí eu te pergunto, beleza, como que eu tomo consciência? E aí eu acho que temos um presentinho aí que vai ajudar nisso, né? Como que eu tomo uma consciência mais profunda, né? De se eu tô vivendo, se eu tô tomando muito café, Boa. né? Pra eu me preparar pra mudar pro chá e ter mais consciência dos meus sabotadores. A gente vai disponibilizar aqui, Pedrão, em alguma parte que vocês vão deixar disponível, um teste do Inteligência Positiva, que é do Xizard Chamini, um autor do livro Inteligência Positiva, que ele estruturou uma pesquisa muito ampla com esses 9 padrões de autossabotagem, identificou esses 9. E ele disponibiliza um teste que a pessoa preenche um questionário e gera um relatório completo, descritivo, com nota de 1 a 10 de cada um dos 9 padrões de autossabotagem. Além disso, ele vai também ter outro teste, no link a gente vai deixar, tem 2 bolinhas amarelas, as pessoas vão responder os 2, que é o coeficiente de positividade, que é quanto você está no café, quanto sua mente está te sabotando, está no modo sabotador, e quanto sua mente está no modo sábio, que é no modo de autogestão, de autocontrole que a gente está falando. Então, esses 2 testes no mesmo link vão permitir que a nossa audiência consiga ter quase um exame de sangue. Uhum. Ferro e fogo ali, uma nota, um raio-x de como é que está o estado deles do ponto de vista de padrão de autossabotagem, modo sábio, para a partir daí trabalhar essa perspectiva de desenvolvimento. O que você acha? Eu acho fantástico. Boa. O link a gente vai deixar na descrição, Perfeito. Tá bom, pessoal? Inclusive, se vocês gostaram desse presente, você vai gostar ainda mais do que a gente vai trazer já já no próximo bloco. Segura aí que a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático.
Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, aqui com a presença de Thiago Souza, falando sobre sabotadores, autogestão. Trouxemos presentes no bloco anterior, né? E temos coisas melhores ainda para compartilhar agora. Thiago, bem direto ao ponto, conta aí para a turma qual é o teu público, qual é o serviço que tu presta, te apresenta um pouco mais enquanto negócio, né? Beleza. Então, há 5 anos eu atuo como coach de empresários e empreendedores dos mais diversos segmentos, Pedro. Desde profissionais autônomos, liberais, né, como advogados, arquitetos, até empresários, donos de pizzaria, donos de fábrica de mola, donos de energia solar, empresas de energia solar, engenheiros, que querem expandir os seus negócios. Então, normalmente são empresários de pequeno porte, que faturam entre 20 e 400 mil reais por mês e querem alavancar o seu crescimento financeiro, delegar mais para a equipe. Então, se sentem sobrecarregados de alguma forma, ou por tempo, ou por capacidade de atendimento, ou por não ver o negócio crescendo de algum tempo, ou até mesmo, Thiago, eu tenho muito potencial, eu quero explorar mais esse potencial. Então, o empreendedor, a empreendedora que quer expandir, que já tem um negócio, seja de um mês, seja de 1 ano, seja de 10 anos, e acredita que pode dar um próximo passo, é esse empresário que eu atendo. Então, coisas comuns que eu acabo escutando, né? Thiago, eu trabalho e não vejo dinheiro no final do mês. Ou então, eu queria delegar para ter mais liberdade com a minha equipe. Talvez não tenha um gerente, está na hora de estruturar mais a equipe, ou tornar essa equipe um pouco mais autogerenciável a partir da sua capacidade de liderança. Então, se o empreendedor acredita que pode ter um desempenho melhor para produzir mais e quer fazer isso com menos esforço, economizando tempo, energia e dinheiro, aí ele me contrata para fazer um processo de business coach. Processo de acompanhamento individual, coach só dá para fazer individual, Importante, né, detalhe, individual, ou presencial se ele for em Fortaleza, meu escritório fica ali na Vigílio Távora, ou online se ele for do Brasil, porque eu atendo gente do Brasil inteiro, de outros estados, Brasília, São Paulo, Paraná, para um programa de acompanhamento, aí vai depender da necessidade dele, de 3 meses, 6 meses, com reuniões semanais e plano de ativação focado no negócio dele. Então a gente vai fazer esses questionamentos socráticos aqui com toda a metodologia através de ferramentas de testes, como esse relatório que eles tiveram agora há pouco, mas outros testes muito mais complexos que ajudam a gente a ter uma assertividade nesse processo de desenvolvimento para que ele, não sei qual é o primeiro passo, não sei qual é o próximo passo, sei que quero crescer. Eu ajudo a trazer toda essa clareza, desenvolver a habilidade que ele precisa e ter a atitude que ele pode ter. Quem quiser, assim, de imediato já ter um gostinho desses processos, que antes mesmo de bater o martelo, eu vou fazer um processo de 3 meses, 6 meses com o Thiago, o que é que esse cara faz hoje? Beleza. Hoje a gente vai dar 2 opções pro pessoal, tá? A primeira é seguir no meu Instagram, tem sempre ativações, conteúdos lá. E no Instagram, no link da bio, vai ter uma mentoria diagnóstica, que é um momento que a pessoa vai preencher esse teste, que ela preencheu já aqui junto com vocês, entender os novos padrões e vai marcar um momento online comigo de 1h30, para eu ter esse contato individual com esse empreendedor, essa empreendedora, analisar 4 pilares do negócio dele e cruzar com os padrões de comportamento. Quando a gente faz esse cruzamento, Pedrão, eu sei qual é o padrão que está travando em qual área que ele precisa desenvolver. Então, muitas vezes a pessoa precisa desenvolver vendas e não tem um planejamento e organização muito assertivo. Ou então não está conseguindo desenvolver vendas porque não tem a persuasão e influência assertiva. Ou ele não consegue desenvolver vendas porque não tem a liderança assertiva. E a gente vai fazer um diagnóstico comportamental desse empreendedor e aí eu apresento o meu trabalho, se fizer sentido,
só se fizer sentido para ele naquele momento que ele está apresentando para o trabalho. A gente pode se desenvolver junto a partir daí, ou eu posso indicar alguém que faça mais sentido para ele através dessa mentoria diagnóstica. Então, é uma possibilidade, se você gostou do conteúdo, teve contato aqui comigo, de ter esse momento exclusivo e individual comigo. Maravilha. Cara, obrigado pelo papo. De nada. Tem alguma coisa que a gente deixou passar? Tem. Eu queria disponibilizar para todo mundo que ficou até o final do podcast, então só vai ter acesso que ficou até o final, que é o meu treinamento IDNA de vencer a autossabotagem. Se você acha que procrastina um pouco as suas atividades, que poderia ter um desempenho melhor, eu gravei a estrutura que eu aplico nos meus clientes com a metodologia passo a passo, com aulas curtas, que a gente vai poder disponibilizar aqui o link, pode ser? Claro. Pronto. Disponibilizar aqui o link para eles terem acesso a esse treinamento gravado. Aí é um treinamento gravado, aulas curtas, objetivos, com teste, ferramenta, toda a metodologia. E aí eu pensei em dar um cupom de desconto para todo mundo que acompanha a Energize Cash, pode ser? Super bem-vindo. Economizar sempre é bem-vindo, Cupom né? é sempre Maravilha. bem-vindo. Gente, Mas tem que ser cupom alto, viu? bom, Tem que ser né? bom, não Tá. pode ser meia boca, não. 10% não, né? Não, 10% não aceito, não. Beleza. Então vou fazer assim. Eu vou pedir para minha equipe gerar um cupom de 50% de desconto, metade do preço, Energizei Cash. Exatamente o nome do podcast. Pedir para a Lia deixar aqui, né? O time deixar no QR Code ou no link o site do treinamento, que tem todas as explicações das aulas, você entender exatamente o que é que você vai acessar. E utilizando esse cupom, não importa o preço que tiver no site, porque a gente às vezes faz uma campanha, às vezes faz outra. Se já tiver com desconto lá, você vai ter mais 50% de desconto em cima Top. para poder aproveitar e ter acesso já à minha metodologia, que é o que mais gera resultado dos meus clientes. Por isso que eu gravei esse material específico só sobre sabotadores, para você dar o primeiro passo. É um valor, vai ficar um valorzinho muito simbólico, muito simbólico. Talvez eu já deixe um link direto, pedir para a equipe fazer de R$ 97,00. Então, normalmente ele é vendido por R$ 397, Pedrão, para você ter uma noção. Então, um desconto em cima de desconto vai ficar por R$ 97 para quem acompanha a Energize Cash e já dá um passo inicial com estrutura e metodologia de inteligência comportamental. O que você achou? Eu achei que acabaram-se as desculpas, né? Então, se você está buscando aí, eu acho que é um ótimo primeiro passo, né? Já pega um gostinho ali, já até para quando chegar na conversa com o Thiago, Já ter né? conseguido... Já chegou com mais consciência até. Perfeito. E gerar resultado, tá, gente? O objetivo do treinamento é que você aplique no seu dia a dia e colhe os frutos. Então, quem sabe, se você paga 97, dá esse passo, aplica isso no seu dia a dia, você já vai conseguir crescer suas vendas, porque tu vai parar de procrastinar coisas importantes. Ou então, estruturar o fluxo financeiro do teu negócio, você está procrastinando no financeiro, e isso já te traz um retorno para quando você chegar para conversar comigo, você já tem um resultado. Ô, Tiagão, aquele investimento de 97 já virou 9.700 já, então esse é o objetivo. Tiagão, obrigado pelo papo. Desejo aí todo sucesso na sua vida e espacinho para aquela mensagem final. Cara, eu acho que o espaço é agradecer também a oportunidade, é sempre muito bom falar do que a gente gosta, como eu te falei, eu vivo o meu Ikigai, e para quem empreende, o meu recado é persevere no que você acredita e tenha um alinhamento interno. Quando a gente faz o que quer fazer, deseja fazer e adquire essa autonomia de viver uma trajetória, a vida vale muito mais sentido, faz muito mais sentido e vale muito mais a pena. Então eu desejo uma vida de significado para quem está escutando a gente. Top. Cara, sucesso para você e para os seus negócios. E para você que está nos acompanhando, segue as dicas. Não sai daqui sem pagar o teu pedágio. Você sabe que é muito baratinho. Clica no botão de compartilhar, envia para 2, 3 grupos teu no WhatsApp e confere toda a descrição aqui desse papo que vai estar cheio de links, informações, dicas importantes. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.